Olá, pessoal! Então, mais uma semaninha online, né? Então, a gente está na semana de número 15. A gente continua na unidade 3 da apostila do volume 1 do nono ano em números reais. Essa semana, a gente está vendo números irracionais. E para isso, a gente vai fazer a correção dos exercícios do Google Formulário primeiro e depois da apostila, que são os exercícios de 1 a 4 da página 49 e 50. A questão número 1 do formulário, então, fale assim: marque a alternativa correta sobre o conjunto dos números racionais. Na página 48, começa a explicação dos números irracionais, continua na página 49. Aí vocês vão ver que essas duas definições, com essas duas definições, vocês já conseguem assinalar a questão correta lá. Então, vamos lá? Se a gente for analisar o conjunto numérico, os irracionais, ele fica do lado de fora, tá vendo? Então, ele não pertence à mesma família dos números naturais, inteiros ou racionais. Deu para entender? Os números reais, sim, são todos eles, mas os racionais, os inteiros e os naturais não são do mesmo dos que os irracionais. Por quê? Porque aqui são os zeros e os positivos, aqui os zeros positivos e os negativos, aqui os zeros, os positivos, os negativos, os decimais e as frações. E aqui são os decimais que não tem como voltar em fração. São aqueles que são dízimas que não são periódicas, tá? E aqui não, aqui são os que são periódicos. Deu para entender? Então, aqueles números decimais que a gente vê que não tem fim, que a gente continua com 3 pontinhos e que os números são aleatórios do lado de fora, são os irracionais. Se quiser copiar no caderno, ó, o que eu acabei de falar, então os irracionais são raízes não inteiras e dízimas não periódicas. Então, continuando, aqui não é a letra A, porque não é uma ampliação, é do lado. Então, o que vai encaixar é a letra B, certinho? Questão número 2. Dos números a seguir, podemos afirmar que todos são irracionais, exceto um. Então, qual deles que não são irracionais? Se a gente for analisar aqui, ó, 8,101112131415, ou seja, não tem uma periodicidade, então ele é irracional. O segundo, raiz de 3. Se vocês forem calcular ou colocar na calculadora a raiz de 3, vocês vão ver que vai dar um número bem grandão, bem infinito aqui também. Então, ele é irracional. A raiz de 5 é a mesma coisa, o menos está do lado de fora. Então, vai ser menos esse número enorme que vai dar infinito. Então, ele também não é irracional. O π, se vocês jogarem lá no Google o número dele, vai dar 3,141592, não sei o que, vai dar um monte de número infinito também. A gente arredonda para 3,14, mas ele é um número infinito, então ele é irracional. O único que aqui que tem fim, vocês estão vendo que não tem os 3 pontinhos, ele é um número super grande, mas ele é grande para ver se confunde vocês mesmo. Olha só, 3,141592 e acabou. Então, ele é um número finito, tá vendo? Então, ele é um número racional. Então, a resposta desse é a letra essa. Questão número 3 fala assim: das raízes quadradas a seguir, encontre aquela que corresponde a um número irracional. Então, como que vocês vão saber? Só resolvendo, né? Para resolver a raiz quadrada, vocês podem fazer como a gente fez na semana passada, pelo método da fatoração. Então, vocês colocam um número, colocam a barra e vai dividindo por 2 e vendo quantos que dá. Aí, vocês vão ver se tem todos os parzinhos, tá? Do mesmo número e achar a raiz quadrada daquele número. Ou simplesmente pela calculadora, já que vocês já sabem achar pelo aquele método. Eu vou abrir a calculadora aqui. Quem aí no celular de vocês também tem a calculadora. Quando vocês vão na calculadora do celular, se tiver só esses números aqui, no cantinho, vocês vão ver que tem 3 pontinhos. Quando vocês puxam os 3 pontinhos, vocês vão ver que tem a raiz quadrada lá. Aí vocês clicam na raiz quadrada e clicam no número e no igual, que vai aparecer, tá bom? Aqui no computador é assim, você clica primeiro no número e depois você clica nessa raiz aqui, ó, tá vendo que é quadrada? Aí você clica no igual. Então, o primeiro número que a gente tem é 1296. Então, a gente vem aqui, ó, 1296, clica na raiz quadrada, vai ter a raiz de 36. Então, olhando, agora eu fiz de todos os números, ó. O 1296, a gente viu que a raiz deu 36. O 2704, a raiz deu 52. O 1875, olha a raiz que deu,
Tá vendo que é um número enorme? E se você andar com o visor da calculadora, você vai ver que tem mais números ainda. Então, a gente representa ele com os 3 pontinhos. E o 2.304... 2.304 eu não coloquei na raiz ainda, né? Deu 48, certinho? Então, qual que é a resposta desse? A resposta vai ser o 1.800, que dá um número... o que a gente... que deu um número grande, né? E sem fim. Pessoal, o que a gente pode usar, aproveitar essa calculadora? Vocês lembram no exercício anterior que eu falei que da raiz de 3 lá, que era para marcar qual que era qual que era o racional? E eu falei que a raiz de 3 e a raiz de 5, vocês podem aproveitar e colocar, ó. Quantos que é a raiz de 3? Ó, um número grandão. E a raiz de 5? Olha só, é grandão, tá vendo? Agora, por exemplo, se eu colocar um número conhecido, raiz de 4, por exemplo, vai dar 2. E a última é a interpretação também. Olha só, tá perguntando assim, identifique o número a seguir, qual que é irracional. Olhando aqui, olha só esses dois de baixo. O número 2 é um número natural, então a gente sabe que ele não é irracional. E 22 dividido por 1 é 22, é a mesma coisa, né? Então, a gente sabe que ele é um número racional, é uma fração, então ele já não entra no irracional. Então, a gente pode eliminar esses dois. A gente tem esses 3 números que têm a possibilidade de ser irracional. Mas olha só, vamos ver, será que os 3 são irracionais? A gente viu que para ser irracional, ele é um número infinito, só que ele não tem periodicidade. Nesse caso aqui, ó, vocês lembram de dízima periódica? O que está acontecendo com o 60? 60, 60, 60, 60, ele está se repetindo. Então, tem uma periodicidade aqui, a gente considera ele um número periódico, né? Então, fugiu o nome aqui, é uma dízima periódica. Então, ele é dízima periódica, então ele é um número racional. Agora, esse daqui tem um 3, 3, 3, que também está se repetindo, então ele também é racional. Agora, esse outro aqui, ó, que é o segundo, o que está acontecendo com ele? Ele tem alguma sequência lógica? 2, 3, 6, 0, 6, 7, 9, 7, 7, 4, 9, 9, 7. Não, ele é aleatório. Então, ele é o único irracional dessa sequência. Então, pessoal, agora a gente vai para os exercícios da apostila. Olha só, página 49. Vocês estão vendo que tem um desenho de uma calculadora aí no cantinho? Isso significa que para vocês resolverem esses exercícios, vocês vão usar, vão pegar uma calculadora de auxílio, tá? Eu já acabei de mostrar nos exercícios anteriores para vocês como que a gente usa para achar a raiz quadrada na calculadora, né? Então, vocês vão achar as raízes de todos os números aí e vão conferir comigo. O que acontece? Qual que é interessante? O que vai acontecer aí? Alguns números vão acontecer isso, ó. Cada calculadora tem uma quantidade de número que aparece no visor, vai preencher o visor, e os outros vão dar números pequenos, tá vendo? Então, quando dá o número assim cheio no visor, significa que tem mais númerozinhos. Professor, como que eu vou saber se acabou o número ou se chegou ao resultado mesmo? Pessoal, por exemplo, a raiz de 5, se vocês pegarem 2,23667 e multiplicar por 2,23667, teria que dar 5 para ter a raiz quadrada. Quando vocês fizerem essa multiplicação, vocês vão ver que não vai dar 5. Ou seja, não tem como a gente voltar nesse número, certo? Então, por isso que é uma raiz aproximada. A gente fala que essa aí não é uma dízima, porque é uma dízima, mas não é periódica, porque ele não está seguindo a mesma sequência, mas dá um número infinito. Aí que são os números irracionais, tá? Aí, depois que vocês calcularam tudo na calculadora, vocês só vão separar para mim quais são os racionais e quais são os irracionais, tá? Então, os racionais são os que dão número finito e os irracionais são os que dão número infinito não periódico. O segundo, marque um X no nome do conjunto numérico a que cada um dos números pertence. O menos 2, gente, é um número negativo, então é dos números inteiros e racionais. O 0,2 é um número decimal, então é só racionais. O 0,222, ele é racional por quê, gente? Porque ele tem período, dízima periódica, lembra? Raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, 2 é natural, é inteiro e racional. E a raiz de 2?
Raiz de 2 é uma raiz não exata. Lembra lá que teve o exemplo na página da apostila lá atrás? Então, é um número irracional. 1/22. Quando a gente divide 1 por 22, dá 0,045, 45, 45, 45. Então, vai ter o período 45. Então, é um número racional. 3,30, 300, 3. Veja que não tem nenhum período aí. Então, é um número irracional. Tá bom, pessoal? A questão número 3 fala assim: observe como Pedro fez para situar raiz de 12 entre dois números inteiros consecutivos. Então, ele quer saber qual que é o número inteiro que está antes e depois da raiz de 12. A gente sabe que a gente tem alguns números que têm raiz quadrada exata, né? Então, se a gente colocar aqui na reta esses números, a gente tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e assim por diante. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A gente sabe que raiz de 1 vai dar 1. Raiz de 4 vai dar 2. Raiz de 9 vai dar 3. Raiz de 16, raiz de 25, certo? Ele quer saber na onde que está a raiz de 12. Então, ó, se a gente colocar aqui, ó, aqui vai ser raiz de 1, aqui raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25. Na onde que fica a raiz de 12? Vocês concordam comigo que 12 é acima de 9 e abaixo de 16? Então, fica entre 3 e o 4. É para vocês fazerem isso com o resto dos exercícios. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês aqui, na onde que fica a raiz de 7? Você sabe que raiz de 7 é acima do 4 e abaixo do 9. Então, a raiz de 7 vai ser o número com vírgula que está aqui, 2, alguma coisa. Assim como a raiz de 12 é 3, alguma coisa, porque é acima de 3 e abaixo do 4, ou seja, nesse intervalinho aqui, certo? Então, na sequência, vamos para a correção. Pessoal, o que a gente tem que saber? Que a raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 25 é 5. E o 19 está entre o 16 e o 25, tá? Então, coloco 4 e 5. Raiz quadrada de 85. Eu sei que a raiz quadrada de 81 é 9, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 85 seria 9, alguma coisa. Está entre 9 e 10. Aqui, a raiz quadrada de 250. 225 é a raiz de 15 é a raiz de 225. 16 é a raiz de 256. Então, seria 15, alguma coisa. Raiz quadrada de 43. A raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada de 49 é 7. Então, seria 6, alguma coisa. O E, 112. Raiz quadrada de 100 é 10 e raiz quadrada de 121 é 11, tá? Então, seria 10, alguma coisa. 635. A raiz quadrada de 625 é 25. E a raiz quadrada de 676 é 26. Então, ficaria 25, alguma coisa. Então, ficou assim, ó, tá? A resposta. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar, tá bom? Pessoal, esse quarto exercício acompanha um exemplo a seguir para determinar a raiz quadrada por tentativa com aproximação de duas casas decimais. Como que você tinha que fazer? Você tinha que pegar aqui raiz de 3. A raiz de 3 está entre a raiz de 1, que é 1, e raiz de 4, que é 2. Então, seria 1, alguma coisa. Então, você ia chutando os números, tá? É por estimativa mesmo. Ia fazendo a multiplicação e chegando mais próximo. Então, a raiz quadrada de 3 é 1, ó, meu celular não foca até a hora. 1,73, tá? A raiz de 17. Eu sei que a raiz de 16 é 4 e a raiz de 25 é 5. Então, seria 4, alguma coisa. Então, você ia tentando encontrar 4,12 aproximadamente, tá? Raiz quadrada de 40. Daí, que a gente vai lembrar? Raiz quadrada de 36 é 6 e raiz quadrada de 49 é 7. Então, seria 6, alguma coisa. Como 40 está mais perto do 36,
eu ia chutando um número mais próximo, por isso que fica 6,32. Raiz quadrada de 125. Eu lembro que a raiz quadrada de 121 é 11. E daí eu sei que fica 11. Pera aí que já que volta o celular. Que ruim. Ó. Ele fica 11,18, tá? Aproximadamente. Ó, de 344 fica 18,54. De 442, 21,02. Depois, se puderem, além de tirarem todas as dúvidas de vocês, me contem se foi fácil para vocês acharem, assim, por estimativa, se vocês realmente tentou, tá? Se vocês realmente fizeram, ou se vocês foram na calculadora e sejam sinceros comigo depois. Pessoal, então, quem chegou até aqui, muito bem, parabéns. Podem corrigir a apostila, completar o gabarito aí. Mas mesmo assim, quem ainda não entendeu e só fez pela calculadora, eu vou mandar aqui na sequência um vídeo explicando detalhadamente como que foi feita a raiz de 3, tá? É para quem tem mais interesse, quem gosta de matemática e quem quiser tentar resolver os outros. Já teve aluno aqui com a gente que conseguiu fazer. Fiquei muito feliz. Então, na sequência, é o vídeo detalhado de como que a gente fez a raiz de 3 desse exercício. Letra A, página 50, exercício número 4. Pessoal, então o exercício está pedindo para achar a raiz aproximada de 3, quadrada de 3, usando só o lápis, sem usar a calculadora, para a gente ver se a gente consegue achar por tentativa. Então, o que a gente sabe? A gente tem que achar qual que é o quadrado perfeito, ou seja, aquele número que tem raiz quadrada redonda, mais próximo. A gente sabe que abaixo de 3 vai ser o 1 e acima de 3 vai ser o 4. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente sabe que o valor que vai estar aqui na minha casinha decimal vai ser maior do que 1 e menor do que 2. Então, aqui pode ser... Qual o número que é o único que pode ser a primeira casa? É número 1. Então, ele vai ser um número com vírgula, porque acima de 1 e abaixo do 2, se a gente olhar na minha reta numérica, vai ser um número com vírgula, certo? Então, vai ser 1, alguma coisa. Agora, o exercício pede para achar duas casas decimais. Então, a gente vai ter que ver que casa que pode ser aqui. Vocês concordam que aqui pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Então, a gente tem essas 10 possibilidades de número. O certo é você fazer tentativa por tentativa. Então, você vai fazer 1,1 vezes 1,1, 1,2 vezes 1,2, 1,3 vezes 1,3 e fazer de todos e ver qual que chega mais próximo do 3. Mas olhando pela lógica, o 3 está mais próximo do 4 ou está mais próximo do 1? Ele está mais próximo do 4, mais da metade. Então, você vai fazer com todos? Você pode começar, por exemplo, por 1,5. Então, você vai fazer o quê? 1,5 vezes 1,5 e achar o resultado. Se deu bem próximo, você faz o próximo, 1,6 vezes 1,6, até achar qual que passa, certo? Então, eu fiz aqui, ó, 1,5 vezes 1,5 deu 2,25, abaixo do 3. 1,6 vezes 1,6 deu 2,56, deu bem próximo dos 3, mas próximo. 1,7 vezes 1,7 eu achei que ia passar, mas ainda não passou, abaixou. Aí eu fiz 1,8 vezes 1,8, quantos que deu? 3,04. Ou seja, está entre o 7 e o 8, abaixo do 8 e acima do 7. Então, a segunda casa vai ser o 7. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a próxima casa. Continuando, então eu sei que esse número vai ser aqui perto do 7, mas ainda sei que ele vai estar entre o 7 e o 8, ou seja, vai ter mais um número aqui. Esse número pode ser o 0, 1, o 2, o 3 até o 9, ou seja, as possibilidades aqui é a mesma que a gente fez para esse daqui. Como que a gente vai fazer? Nossa, professora, eu tô perdido, como que eu vou fazer? Qual número que eu vou chutar? Eu gosto de chutar o 5, porque toda vez que eu faço com o 5, eu tenho uma noção se está mais próximo para cima ou para baixo. Pelo menos divide na metade as contas que eu vou fazer, em vez de fazer de todos os números, né? Olha só, eu fiz 1,75 vezes 1,75, o que aconteceu aqui? Deu acima do 3. Então, esse número, o próximo número aqui, ou vai ser 4, ou vai ser 3, ou vai ser 2, ou vai ser 1, certo? Ou 0. Então, a gente vai fazer agora a mesma coisa com 1,74,
vezes 1,74. Se não der, 1,73 vezes 1,73 e assim por diante. Tá bagunçado, mas dá pra ver aqui, ó. A gente fez 1,74 vezes 1,74, deu 3,0 alguma coisa. E a gente fez 1,73 vezes 1,73, deu 2,99. Ou seja, o número tá entre o 3 e o 4. Então, a gente sabe que esse próximo número aqui é acima do 3 e abaixo do 4. Ou seja, vai ser 3 e alguma coisa. Então, a gente sabe que a raiz aproximada de 3 vai ser mais ou menos 1,73 e mais números infinitos aqui. Mas como ele está pedindo só duas casas decimais, a gente deixa 1,73.